Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia Lemoyne e nesse canal eu busco os assuntos mais diversificados para poder esclarecer as suas dúvidas. Nessa semana, nós vamos falar sobre a nova legislação de trânsito que está aí dando muita polêmica e inclusive muito processo. Para poder falar sobre isso, eu trouxe novamente aqui no canal, já tem vídeo dela aqui, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês conferirem, a Patrícia Correia Monteiro, minha xará, e é ela que vai explicar pra gente essa nova legislação de trânsito. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a legislação de trânsito. Me fala, o que está acontecendo? Que legislação é essa que surgiu do dia para a noite? Pois é, a portaria do CONTRAN, 1475 de 2020, veio para inovar no nosso ordenamento jurídico. E lembrando, que o Conselho Nacional de Trânsito ele tem o poder de quê? De editar uma norma, não de criar uma norma. E quando ele criou essa obrigação do vídeo monitoramento dentro das autoescolas e a telemetria, ele infringiu uma lei constitucional e também uma lei federal, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Código de Trânsito Brasileiro, ele é uma lei que existe, já está lá, prontinha, e ele não pode ser alterado assim do dia para a noite. Pode sim ser editado, ser melhorado, mas novas leis inclusas dele do dia para a noite, isso não é possível fazer, isso chega a ser inconstitucional. E foi o que acabou sendo feito. Então, para quem não está nessa época agora de tirar a carteira, então por isso que não está sabendo o que está acontecendo. O que foi obrigado a fazer? Explicando melhor sobre o vídeo monitoramento e a telemetria, o que foi criado? Hoje, o candidato, para tirar sua carteira de habilitação, ele vai na autoescola, ele faz o exame médico e psicotécnico, faz as aulas teóricas, faz os exames práticos dentro da autoescola. As aulas práticas são no veículo. No entanto, o Detran criou essa portaria falando o seguinte: a partir de agora o candidato vai fazer aulas por telemetria, ou seja, lá na sua casa. E também criou a obrigação de colocar o vídeo monitoramento para fiscalizar o andamento da autoescola, inclusive dentro dos veículos. No entanto, a telemetria, nem todo mundo vai ter acesso à internet para fazer essas aulas à distância. E também nem todo mundo quer fazer essas aulas à distância. Muitas pessoas querem fazer as aulas na autoescola. Aí que entra o problema, porque os contratos com as empresas credenciadas que vão fazer esse vídeo monitoramento e a telemetria cobra de cada candidato à primeira habilitação, em média, R$ 25 por aluno. Ou seja, vai onerar ainda mais a carteira para os cidadãos brasileiros. O que acontece? O vídeo monitoramento também, que vai ser embutido dentro dos CFCs e dentro dos veículos, isso decorre de um poder de polícia do Estado. Então, se o Estado quer fazer a fiscalização dentro do CFC, ele que vai ter que arcar com o custo do vídeo monitoramento. Não embutir esse preço dentro das autoescolas. Ou obrigar as autoescolas a instalarem esse equipamento como está sendo feito, porque foi dado um prazo inicialmente de 60 dias, agora esse prazo já foi prorrogado pela quantidade de ações na justiça que ocorreram por conta dessa nova legislação. Exatamente, Eu mesma entrei com diversas liminares aqui por várias autoescolas em Minas Gerais. Para quê? Para suspender essa resolução, que ela é inconstitucional, porque fere a competência do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, que, como a Patrícia falou, o CONTRAN ele tem competência para editar uma norma, não para criar uma norma. Quando você cria uma norma, ela tem todo um processo legislativo em cima disso. Então, ele extrapolou no seu poder regulamentar, ele não pode. E também fere o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal que não tem essa obrigação de telemetria e vídeo monitoramento. Então existe, o Detran ele tem que respeitar essa verticalidade das normas para que essa norma não seja ilegal e nem inconstitucional. Patrícia, fala para mim uma coisa. Não tem valor ainda sobre esses vídeos, sobre esse material de vídeo monitoramento que está sendo obrigado a ser colocado nos veículos e mesmo nas autoescolas. Como é que tá funcionando isso? Você vai lá, você pede e você vai ficar sabendo quanto você vai pagar depois? Exatamente, esse foi o outro problema, porque quando o Detran cria essas normas, já tem as empresas credenciadas.
no site do Detran, que você vai lá e pede a aparelhagem, né, o vídeo monitoramento e os aparelhos de câmera para telemetria. No entanto, eles colocaram um prazo de 60 dias para essa norma começar a valer para as autoescolas. Mas as empresas credenciadas, 2 dias antes de começar o vídeo monitoramento, não tinha sequer o preço que cada candidato ia pagar. Candidato, quando eu falo, é o candidato à primeira carteira de habilitação. Não tinha preço, ou seja, a gente já está assinando um contrato no escuro. Exatamente isso. Ou seja, as empresas credenciadas não atendem a demanda e sequer tinham um contrato especificando as cláusulas que nós poderíamos passar para os nossos alunos. Quando eu falo nossos alunos, porque eu também trabalho com autoescola, então a gente está passando por esse problema dentro do CFC também. Então você assinaria um contrato, faria um pedido e você só ficaria sabendo quanto você pagaria depois. Ou seja, eles poderiam cobrar o preço que eles quisessem, que você teria que pagar, você já teria um contrato assinado. E outra, muita gente deve estar falando assim, isso aí é coisa combinada. É lógico que a gente chega a pensar nisso, porque já são empresas pré-selecionadas que o Detran estipula lá. Tem que ser aquelas lá, você não pode pedir um aparelho similar em outro lugar, porque tem que ser aquela lá. No caso são uma média de 5, 6 empresas que são credenciadas, que vão estar lucrando aí rios de dinheiro em todo o Brasil, né? Porque todo candidato à primeira carteira de habilitação deverá o quê? Pagar por essas aulas por telemetria e por esse vídeo monitoramento. Uma média de R$25, mas se você for colocar todos os candidatos a esse valor, vai ser muito alto. E sem contar que onera para todo mundo, principalmente para o candidato à primeira habilitação. Eu até questionei a Patrícia o seguinte, falei, Patrícia, você acha que o que isso está acontecendo, essa nova legislação aí que o Detran soltou, você acha que isso tem influência ou foi como se fosse uma retaliação em virtude de ter sido alterada a data de validade da Carteira Nacional de Habilitação de 5 para 10 anos? Na verdade, eu não entendo dessa forma, porque o Conselho Nacional de Trânsito, ele há anos vem criando imposições unilaterais para toda a sociedade sem um respaldo legislativo. O que acontece? Primeiramente, remotamente, vou falar aqui, kit dos primeiros socorros, criaram e depois o que? Foi cancelado. Mais recente, extintor ABC, também foi criada essa imposição e depois saiu. Depois, também o que nós tivemos que foi um absurdo, a questão do simulador de direção dentro das autoescolas. Um aparelho que para você comprar tem um preço de um carro, que é R$42 mil. Você poderia fazer até um comodato com outras autoescolas, o que ficaria bem inviável também, um comodato com a empresa, na verdade, mas fica totalmente inviável porque onera muito para os alunos. E depois, com a entrada do presidente Bolsonaro, essa lei caiu por terra. A questão do simulador também, só para deixar claro, o aluno que era obrigado a fazer aulas práticas veicular na rua, de repente ele estava fazendo o quê? 5 aulas simuladas. Ou seja, a capacidade de aprendizagem do aluno numa aula prática é muito maior do que numa aula simulada. Isso sem contar dor de cabeça, Tivemos diversos transtornos por conta dessas aulas simuladas, disponibilizar um instrutor para ficar ali monitorando aquele aluno. Foi um absurdo e por fim essa lei foi revogada. E agora, aproveitando a pandemia, veio essa questão da telemetria. Eu entendo que a telemetria seria muito bom para os candidatos que queiram tirar sua carteira de habilitação e fazer o curso teórico em casa. Seria ótimo. Às vezes tem muita gente que trabalha e às vezes não tem tempo hábil para ir até uma autoescola. Então, assim, seriam exceções. Mas eu acredito que virar uma obrigação vai muito além do que pode ser feito, O contrato, então, com essas empresas credenciadas do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele deveria prever o quê? A faculdade, não a obrigação, a imposição unilateral, a faculdade daquele aluno que quiser fazer a aula por vídeo, ele pode fazer. Então, ele pagaria ali uma média de R$25 para que ele tenha esse serviço. Mas isso seria uma faculdade, não uma obrigação, não uma imposição. E essa imposição, ela ainda está vigente, apesar de eu e outros advogados terem entrado com diversos liminares em todo o Brasil. A imposição, essa lei ainda não caiu, essa portaria do Detran,
E a validade para as autoescolas que não tiverem essa liminar é até dia 2 de dezembro aqui para o interior de Minas Gerais. Então é uma coisa que nós devemos nos resguardar, procurar os nossos direitos, porque se trata de uma norma ilegal, porque fere o Código de Trânsito Brasileiro, e também inconstitucional, porque fere a Constituição Federal. Então, o que a gente vê é um cenário onde a gente tem um órgão, que é o Detran, que parece que está brincando com a sociedade. Ele vai lá, ele cria uma norma e no meio do caminho, depois da imposição das pessoas terem que aderir àquilo, ele desiste. Exatamente. Que foi os primeiros socorros, que foi o extintor de incêndio. Então, assim, o que eu vejo são pessoas que estão deixando o seu serviço de lado e estão resolvendo brincar com a sociedade brasileira, porque a gente está vivendo uma época que as pessoas não têm dinheiro para ficar jogando fora, providenciando de imediato equipamentos e vivenciando situações, porque o Detran acha naquele momento que é legal e que é viável, e ali dali 2 semanas ele fala assim, não, vamos deixar isso aqui para lá porque a gente analisou melhor e isso aqui não será viável. E as pessoas nessas 2 semanas que já gastaram com aquilo ali, ficam assim, meu Deus do céu. Então assim, chega a ser revoltante. Eu acredito que por conta disso, muitas pessoas já estão se antecipando e entrando com demanda na justiça, né? Aproveitando o gancho da sua fala, a questão do simulador de direção veicular, como foi uma imposição para todas as autoescolas do Brasil, ou seja, milhares de autoescolas compraram o simulador de direção veicular no valor de R$40 mil, que agora está encostado dentro do CFC, ou então alguns alunos que queiram vão lá, faz, mas foi um investimento de R$42 mil, e quem pagou a conta foi a sociedade e os donos de autoescola, os empresários. Porque a gente sabe que hoje tirar a carteira de motorista não é barato. Então a pessoa, geralmente quem vai fazer isso já se programa, já vai juntando um dinheiro ali, porque não é todo mundo que tem esse valor disponível ali no momento de imediato. E aí você jogar mais custos e onerar ainda mais esse valor que já não é barato pro aluno, daqui a pouco, gente, a gente vai ver uma situação assim de inviabilidade de ser motorista. Exatamente, mesmo porque carteira de motorista não é luxo, é uma necessidade, né? Hoje nós temos aí motoristas profissionais, motoristas de Uber, que precisam da carteira de habilitação para ingressar no mercado de trabalho. E se essa carteira for muito onerosa, vai inviabilizar para sociedades mais carentes, né? Pessoas mais humildes. Patrícia, você quer deixar alguma mensagem aqui? Sim, nós, né, do escritório Vaz Pinto Monteiro, nós ingressamos com diversas liminares para diversas autoescolas em todo o Brasil. Nós conseguimos mais de 28 liminares atualmente e eu peço para os proprietários de autoescola que procure o sindicato, que também procure os advogados, para não deixar com que essa norma continue e que isso realmente seja uma obrigação a partir do dia 2 de dezembro, porque se trata de uma norma ilegal e inconstitucional e nós não podemos deixar isso quieto. Patrícia, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no canal, depois de tanto tempo do nosso primeiro vídeo, né? Hoje ela tá voltando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido aí algumas dúvidas desse assunto aí que tá virando polêmica, né? E não se esquece de se inscrever aqui no canal, se a notificação estiver vermelha aqui, significa que você ainda não está inscrito. Já deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo e possam tomar suas providências o mais rápido possível. Eu te espero na próxima semana. Um beijo, tchau!